Acho que a grande revolução que a gente precisa fazer na saúde suplementar em especial, é dar previsibilidade para todo mundo. Isso nós não temos hoje e não estou vendo perspectiva de termos isso no curto prazo. Do ponto de vista de crescimento, de um grande crescimento da saúde suplementar, o que é bom, né, para todo mundo, porque você deixa os recursos do SUS, que são estáticos, para um número menor de pessoas, né? Então você divide melhor esse bolo do SUS para menos pessoas quando essas pessoas entram no saúde suplementar. Mais uma vez, acho que vai depender de uma revolução da nossa economia, da revolução do nosso país. Qual que é a perspectiva, talvez, e qual pode ser o papel, por exemplo, das operadoras? Tem espaço dentro desse contexto? Hoje, no atual formato, primeiro acho que parabenizar o Ministério da Saúde, o ministro Padilha, pela iniciativa. Acho que é um projeto que está aí, né, na prancheta há muito tempo, e ele é um gestor muito competente, conseguiu tirar do papel. Ele é um projeto experimental, até pelo tamanho do orçamento dedicado a isso, a gente vê que é um projeto experimental, mas super importante para a gente destravar esse dogma de que o SUS é uma coisa, que a saúde suplementar é outra, que eles não podem se encontrar. Podem e devem. Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre o presente e o futuro da saúde suplementar. A ideia é abordar os desafios que esse setor enfrenta, os debates regulatórios e os caminhos para garantir a sustentabilidade desse segmento. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero já aqui deixar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem o lembrete para os próximos vídeos. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury e da Farmacêutica Roche. Bom, agora vamos falar do meu convidado de hoje. Ele é engenheiro civil e mestre em economia. Já exerceu funções como assessor econômico na Anvisa, foi coordenador geral de economia da saúde do Ministério da Fazenda. Ele também foi diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Confederação Nacional de Saúde, o CN Saúde. Com mais de 20 anos de experiência em economia e regulação da saúde, assumiu em maio a diretoria executiva da Fena Saúde. Eu queria então dar as boas-vindas ao Bruno Sobral. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é sempre um grande prazer discutir os temas da saúde brasileira. Vamos lá, temos muitos temas para debater. Eu queria começar te ouvindo, Bruno, um pouco sobre a tua visão do momento atual. Mas eu acho que, de novo, assim, destacando a perspectiva que você tem, né, de já ter passado por tantos segmentos, né, Anvisa, CN Saúde, Fena Saúde, Ministério da Fazenda, entendendo um pouco toda essa dinâmica, né, de como que acontece a saúde, a própria ANS também. Como que você enxerga o nosso momento atual, pensando especificamente na saúde suplementar? Eu acho que é um momento de incertezas, um momento de desafios, um momento de oportunidades também. A gente passou por um período de pandemia, o mundo da saúde ficou um pouco disruptivo nesse momento. Você teve todo o foco tendo sido dado ao combate da pandemia, o que foi importante. As operadoras de plano de saúde, os hospitais privados contribuíram nesse esforço bastante. E houve também uma mudança durante a pandemia no perfil de atendimento. Você teve durante a pandemia atendimentos agudos, né, focados na própria pandemia, e foi deixado de lado, de certa forma, alguns procedimentos ambulatoriais. Isso depois voltou, né, essa demanda represada voltou, com alguns problemas, porque a ausência de cuidados ao longo desse período gera pacientes que vêm um pouco mais agravados no segundo momento. E a gente está terminando, talvez, esse ciclo de ajuste da pandemia. Por outro lado, a gente continuou, ao longo desse tempo, com aceleração, né, do envelhecimento da população, e todos aqueles fenômenos que ocorriam já antes da pandemia, de aumento dos casos de doenças crônicas, né, e tudo mais. Mas tem elementos novos também. Tem elementos que têm a ver com tecnologia em saúde,
né? Tem elementos que têm a ver com judicialização e mudanças regulatórias profundas no Congresso, no Supremo, e um conjunto e essas mudanças geram incertezas, geram preocupações e geram desafios. Então é um momento justamente da gente pensar o que a gente quer da saúde nos próximos 10, 20 anos. E Bruno, emendando essa questão, a gente tem visto um sinal ali de recuperação especificamente da saúde suplementar desde meados de 2024 ali. E às vezes com um olhar do tipo, olha, as coisas estão melhores do que estavam no passado, mas às vezes eu converso com muita gente do setor e às vezes vem um pouco essa sensação de que tá melhor, mas é cedo para comemorar. Eu quero um pouco da tua perspectiva, assim, tá melhor. É cedo para comemorar? A gente nunca vai poder comemorar? Como que vai ser? Não, a gente comemora todo dia. No fundo, a saúde suplementar ela entrega 1,9 bilhões de procedimentos ano, atende seus pacientes no dia a dia. Então, nesse sentido, a gente tem muito a comemorar, porque eu acho que é um setor que entrega muito para o país. Do ponto de vista de crescimento do setor, esse crescimento do setor sempre foi fora flutuações esporádicas, sempre foi acompanhado, né, do crescimento da economia formal. E continua sendo. Então, o que você tem ao longo do tempo, se você for olhar o tempo mais esticado, você vai ver que essa relação é muito, muito forte, né? E eu acho que continuará assim, né? Hoje o setor de planos de saúde ele é basicamente um setor que cresce com o crescimento dos planos coletivos, e esses planos coletivos são influenciados pelo emprego formal. Com relação a rentabilidades, também é a mesma coisa. Ou seja, você tem uma série de flutuações ao longo dos anos. Em alguns momentos, as operadoras têm problemas graves de rentabilidade, em outros momentos tem uma folga maior, como recentemente se noticiou. Mas se você vai olhar o conjunto da obra, digamos assim, o setor de plano de saúde é um setor de margem pequena, né? Isso é natural para setores que fazem essa intermediação financeira e que não tem tantos custos de capital. Com exceção daquelas que são verticalizadas, esse é o caso da maioria das operadoras de plano de saúde no Brasil. Esse, então, é uma margem que gira ali em torno de 2%. Qual o problema de girar em torno de 2%? Qualquer vento joga para cima e joga para baixo. Então, em geral, joga para baixo e tem um momento de recuperação, e aí tem um esforço de gestão, tem um esforço de tentar racionalizar o uso de insumos e tecnologias. Há, obviamente, nesse processo, um embate, às vezes, com o órgão regulador, com o judiciário, com o próprio beneficiário, que às vezes não entende que essa é um jogo para todos, não é um jogo não para a operadora, não para o beneficiário, mas um jogo para um conjunto de pessoas que estão ali naquele mutualismo. E aí você gera fricções que são naturais. Mas eu acho que assim, é um mercado que nesse momento está um pouco melhor, mas você vai olhar a margem, por exemplo, dos últimos 12 meses, mesmo com essa grande melhora que teve no primeiro trimestre, ela é de 4,4%, né? E assim, teve um esforço grande para se conseguir isso, mas a gente não sabe. Amanhã pode ser que isso volte para -1, volte para -2, depois suba para 3, enfim. Mas essa é a realidade, tá? Essa, infelizmente, tem sido assim, tem sido uma gangorra em volta ali dos 2% de margem. É ruim, mas é o que tem acontecido nos últimos anos. E você acredita que é difícil imaginar uma revolução dentro desse setor para talvez deixar a coisa um pouco mais, talvez estável ou melhor, né? Estavelmente melhor ali, se dá para a gente usar essa expressão, né? Até pensando na quantidade de usuários, né? A gente tem ali os 50 milhões de usuários também que fica nessa oscilação, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O que teria que acontecer, talvez, para ter essa curva de melhora? Acho que a primeira curva não é necessariamente para cima ou para baixo. Ela é uma curva de estabilidade do ponto de vista do marco legal. De estabilidade do ponto de previsibilidade do que se tem como cobertura, por exemplo, como regras que pode vir do Congresso, como regras de precificação que podem vir daqui e dali. Então, acho que a grande revolução que a gente precisa fazer na saúde suplementar em especial, é dar previsibilidade para todo mundo. Isso nós não temos hoje e não estou vendo perspectiva de termos isso no curto prazo.
ponto de vista de crescimento, de um grande crescimento da saúde suplementar, o que é bom, né, para todo mundo, porque você deixa os recursos do SUS, que são estáticos, para um número menor de pessoas, né? Então você divide melhor esse bolo do SUS para menos pessoas quando essas pessoas entram no saúde suplementar. Mais uma vez, acho que vai depender de uma revolução da nossa economia, da revolução do nosso país. A gente tem que pensar o que a gente quer em termos de ganho de produtividade, né? A gente fala muito pouco de ganho de produtividade na economia brasileira, e eu acho que com esse ganho de produtividade o país cresce, e aí crescendo o país cresce o plano de saúde. Não tem milagre muito fora disso não, tá? Na minha opinião. Pô, eu quero explorar um pouco, acho que cada um desses pontos daqui a pouco, mas antes eu queria te ouvir sobre o teu foco estratégico agora à frente da Fena Saúde, né? Você assumiu em maio desse ano e queria entender para onde que estão os teus olhares. O olhar da Fena Saúde, em primeiro lugar, é sempre em direção ao seu cliente, né? E ao cliente das suas associadas. Eu acho que a gente tem que dialogar cada vez mais com eles. Nós temos novas normas da ANS de relacionamento com o cliente. Essas normas foram positivas, elas obviamente também trazem um desafio grande em termos de compliance, então a gente precisa de um tempo aí, talvez um pouco maior para fazer esse compliance. Algumas geram custos que talvez pudessem não existir, mas de maneira geral eu acho que assim, esse olhar para o nosso paciente, cliente, né? Paciente não, mas nosso cliente, nosso segurado, deve ser o principal foco de todos. Uma outra coisa importante que eu vejo é uma união maior do setor, né? A gente precisa sentar e conversar mais tecnicamente, mais de maneira pragmática. As discussões em que pese o tema da saúde seja apaixonante, as discussões não precisam ser apaixonadas, elas precisam ser pragmáticas, elas precisam ser técnicas, elas precisam levar a consenso, elas precisam levar a melhores formas de trabalhar, a forma de reduzir instabilidade, né? E você tem uma questão de incentivos econômicos para todos os lados que ainda são desalinhados, né? Então, eu acho que uma coisa importante é a gente tentar olhar para esses incentivos econômicos, que as pessoas não agem somente porque querem agir de um jeito ou de outro, elas são motivadas por incentivos econômicos. E a gente precisa pensar que incentivos econômicos estão sendo dados hoje para o paciente, para o prestador, para a operadora, para a ANS, né, que não é um incentivo econômico necessariamente, mas um incentivo de reputação. E a gente tentar olhar para esse incentivo de maneira pragmática e tentar ver se esses incentivos nos levam ao que a gente precisa ter, que é uma saúde de melhor qualidade para as pessoas, a um preço que as pessoas possam pagar. Acho que é isso que é o objetivo final de todo mundo. E você sente que o mercado está mais aberto para esse diálogo ou essa mudança de incentivos ou alinhamento de incentivos? A Fena Saúde está super aberta e disposta a conversar com tecnicidade, com responsabilidade. O mercado como um todo, eu acredito que a gente não tem muita saída, né, Natália? Eu acho que se o mercado não sentar, conversar e resolver os seus problemas de maneira racional e pragmática, perde todo mundo, né? E no final do dia perde o beneficiário. Então, eu acho que é isso, é um diálogo mais aberto, mais franco com a agência reguladora, com a ANS, um diálogo aberto e franco com a Anvisa, que passou a fazer parte importante do nosso processo por conta da questão do preço dos medicamentos, somente das terapias avançadas, um debate com o Congresso, um debate com o Judiciário, um debate entre os atores de plano de saúde e de prestadores, e indústria farmacêutica, indústria de insumos e tudo mais. Eu espero e desejo que todos tenham a mesma visão de que sem essa conversa, sem esse debate franco e técnico, não tem outra saída. A gente está chegando num ponto de que precisa sentar e conversar. Sempre estivemos nesse ponto. Então. Na verdade, eu acho que as pessoas estão amadurecendo, né? Esse setor todo está amadurecendo. Você pegar a agência reguladora, ela tem 25 anos, é uma agência nova, o setor é novo. O setor começou super bagunçado no início, precisou de uma CPI, de uma regulação talvez um pouco onerosa demais no primeiro momento. Mas o setor evoluiu ao longo do tempo, mas ainda é novo. Então, assim, acho que as pessoas estão aprendendo a lidar umas com as outras, aprendendo a lidar do ponto de vista institucional. A agência reguladora está aprendendo também. E acho que é um caminho natural de que se torne isso uma conversa um pouco mais pragmática. E eu pretendo contribuir
porque é só isso que eu sei fazer. Eu não sei fazer discurso muito inflamado, não é meu forte. Bom, eu queria te ouvir agora sobre o Agora Tem Especialistas, né? Eu imagino que você esteja acompanhando isso muito de perto, essa iniciativa do governo federal para tentar reduzir a fila, né? E o acesso a especialistas e procedimentos dentro do SUS, e para isso uma parceria, uma possibilidade de trabalhar em conjunto com a saúde privada e suplementar. Queria te ouvir sobre qual que é a perspectiva, talvez, e qual pode ser o papel, por exemplo, das operadoras. Tem espaço dentro desse contexto? Hoje, no atual formato, primeiro eu acho que parabenizar o Ministério da Saúde, o ministro Padilha, pela iniciativa. Acho que é um projeto que está aí, né, na prancheta há muito tempo, e ele é um gestor muito competente, conseguiu tirar do papel. Ele é um projeto experimental, até pelo tamanho do orçamento dedicado a isso, a gente vê que é um projeto experimental, mas super importante para a gente destravar esse dogma de que o SUS é uma coisa, que a saúde suplementar é outra, que eles não podem se encontrar. Podem e devem se encontrar com cada vez mais qualidade, coordenação de cuidado e tudo mais. Eu acho que você tem basicamente duas linhas. Uma linha é direta com os prestadores, elas não envolvem as operadoras. É uma linha que envolve o pagamento de dívidas desses prestadores, dívidas federais com serviços precificados a um valor que, de fato, pague os custos desses hospitais. Então, tem essa linha. E tem uma linha focada em operadoras que está mais atrelada à questão do ressarcimento ao SUS. As operadoras da Fena Saúde têm, historicamente, pouco ressarcimento ao SUS e pagam em dia tudo aquilo que a ANS cobra. Para aquelas que. E, por outro lado, nem todas têm rede prestadora, né? Que é uma condição importante para você prestar o serviço, eu diria fundamental. Então, para a Fena Saúde, a gente está acompanhando, a gente tem uma associada que tem uma característica um pouco diferente, né? Que é a CNU, que essa sim tem mais rede disponível para ajudar. A gente quer ajudar, a gente quer contribuir nesse debate, estamos contribuindo. Mas acho que o papel das operadoras é esse, é tentar talvez ajudar o SUS a gerenciar assim, essas redes em parceria com os estados e municípios, que isso é importante dizer, ou seja, isso não é uma política do Ministério da Saúde feito em Brasília para Brasília. Acho que o Ministério teve o cuidado de ouvir e sentar com os gestores estaduais e municipais, porque é para eles que as políticas têm que ser feitas, e garantia de que é o SUS que vai demandar e não as operadoras, os prestadores que vão demandar isso. Então, acho que é um programa bem montado, acho que é um programa experimental, como eu falei, porque ele ainda é limitado do ponto de vista orçamentário, mas acho que está de parabéns ao Ministério por ter colocado isso de pé. E, Bruno, ainda nesse assunto, teve esse ponto que você trouxe que eu achei importante, né? De mostrar que o SUS e a saúde suplementar nunca podem conversar, né? E o projeto vem com esse olhar de que, olha, temos potencial. Você acha que, embora seja de fato um projeto experimental, ele pode dar frutos mais de longo prazo? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a capacidade instalada hoje de hospitais privados especial pode e deve ajudar muito o SUS. Hoje em dia essa ajuda é feita pelos privados, somente os filantrópicos, o que já dão uma excelente ajuda para o Sistema Único de Saúde. Então essa integração com hospitais privados já existe, são privados, filantrópicos, mas são privados. E acho que abrir isso para outros hospitais é super interessante. Então, nós temos uma questão de organização do sistema, nós temos um receio do poder público de que esses hospitais privados gerem suas próprias demandas e fiquem criando demandas, mas isso está tudo muito bem cuidado, eu acho, dentro do programa, porque a demanda vai sempre vir do Ministério, então ninguém vai sair fazendo nada sem um pedido. E aí cabe também aos agentes públicos se organizarem nas linhas de cuidado, né? Ou seja, fazerem demandas que façam sentido. E aí tem, por fim, o problema da precificação, né? Ou seja, esses hospitais eles precisam ser remunerados minimamente para poder prestar esse serviço, e a gente sabe das dificuldades do Sistema Único de Saúde de fazer isso. Então é isso, é tentar recuperar esse orçamento, tentar organizar melhor esse orçamento e incorporar a saúde privada. Tenho certeza que todos os hospitais privados do Brasil têm ampla condição de ajudar e ajudar muito nesse esforço.
Agora, pergunta sobre a ANS e o plano de consultas e exames. Eu acho que essa é uma pauta importante para a gente entrar. Você, imagino que acompanha ela também há bastante tempo. A gente aqui no Futuro da Saúde cobriu ali desde o início das discussões, um pouco da polêmica após o anúncio, e agora a ANS recentemente deu um passo para trás, né, para ampliar essa discussão de como que isso vai acontecer. Então, queria ouvir um pouco a tua visão. Primeiro, o que você pensa do modelo, né, da criação de um plano de consultas e exames com limitação específica a tratamentos, internação, e como que você vê esse momento atual, né? Ele vai andar ou não vai andar? Bom, se vai andar, não vai andar, eu de fato não tenho como prever. Eu acho que, assim, como toda política de saúde, política pública e ação em saúde, ela tem prós e contras, né? E a gente entende, eu consigo entender todas as críticas, como eu consigo entender todos os benefícios disso. Eu acho que a primeira coisa importante é a maior liberdade econômica para a oferta de produtos, de maneira geral, ela é super positiva. Essa ideia de que o governo sabe controlar e dizer o que as pessoas precisam e o que os empresários devem oferecer, não é uma ideia que eu acho que funciona em lugar nenhum do mundo, né? Então, quando você dá um passo no sentido de tornar mais flexível a oferta de qualquer serviço na sociedade, desregulamentar essa oferta, eu acho que nós temos um bom caminho, né? Pode ter consequências que eventualmente surjam disso e existem mecanismos para mitigar essas consequências. Mas isso é outra coisa. Então, de maneira geral, acho que assim, a liberdade econômica de poder ofertar novos produtos é super importante, como eu também acho que a liberdade econômica de poder precificar esses produtos e reajustar esses produtos também é fundamental. Podemos falar disso depois. Do ponto de vista mais negativo, se fala muito, olha, mas esse é um produto que não tem integração nenhuma, etc, etc. E de fato não tem, né? Não é um produto pensado para ter integração, para dar integralidade, integração aos cuidados e tudo mais. Então, isso é verdade. O outro, esse produto pode canibalizar o produto mais completo. É verdade, pode. Assim, de certa forma, alguma coisa aqui ali, o downgrade pode ser faz-se downgrade de rede, pode-se fazer um downgrade ainda maior indo para esse plano no momento que a pessoa não possa pagar. Do ponto de vista pragmático, esse produto já está aí, né? Esse é um produto que já existe. O cartão de desconto é isso, né? O cartão de desconto oferece consultas e exames. O modelo não é um modelo de seguro, mas é um modelo parecido com o de seguro. Você tem lá uma mensalidade que você paga, você tem um desconto, né? Que o desconto é o lado oposto da moeda do ressarcimento, né? Eu posso ter um ressarcimento quando eu uso ou ter um desconto quando eu uso. Então é um modelo muito parecido com o que já tem aí, né? Então, do ponto de vista pragmático, não vai se acrescentar nada em termos de possibilidade de desintegração da saúde, porque se ela já existe, ela já está aí. Agora, vamos olhar o lado bom, né? Assim, o primeiro lado bom, já falei, acho que a capacidade de produzir novos serviços e inovação nesse setor é ótimo. E você tem uma coisa da capacidade, de aumentar a capacidade de diagnóstico, né? E de você tentar melhorar um pouco essa detecção de problemas um pouco mais cedo, né? Hoje em dia você vê muitos casos, principalmente no Sistema Único de Saúde, de câncer em que a pessoa chega já em estágio avançado, essa pessoa tem um desfecho muito pior, né? E ela traz um custo muito maior, né? Então, acho que um plano como esse poderia dar a mais pessoas a capacidade de acelerar esse processo de diagnóstico, né? E aí, isso leva também a outros dois problemas. O primeiro problema é de como é que funciona essa fila, né? O depois, né? O depois, porque vai ter gente que foi diagnosticado via Sistema Único de Saúde, vai ter gente que foi diagnosticado via esse plano, já tem gente que é diagnosticado via planos de cartão de desconto. Como é que elas se inserem no Sistema Único de Saúde para dar continuidade ao tratamento? Então, essa é outra questão importante a ser debatida e ser pensada. Temos aí que ser pragmáticos e, olha, que bom que ele pôde acelerar o processo dele, vamos tratá-lo mais rápido e mais cedo, ou vamos fazer uma discussão mais ideológica de se isso aqui traz inequidades, etc.
Então, assim, é um conjunto de prós e contras. Agora, o que eu acho? A agência foi inteligente e ela usa um instrumento, que é o sandbox, que não é um instrumento feito para essa política, é um instrumento regulatório, que é um instrumento que permite você testar a política pública antes de implementá-la de maneira completa. Né? Então, eu acho que faz sentido colocá-lo num sandbox, porque é algo muito disruptivo, algo muito diferente, algo que tem consequências que a gente não sabe exatamente quais são. E aí quem se arvora diz, vai acontecer isso, vai acontecer. Ninguém sabe. A verdade é essa. As pessoas acham que vai acontecer isso, acham que vai acontecer aquilo, mas ninguém sabe, não sabe em que grau vão acontecer cada uma dessas consequências. Então, acho que ter colocado num sandbox foi uma boa ideia. Eu espero que isso possa ser levado a cabo, que isso possa acontecer, para que a gente possa testar, entender, ver se funciona, ver se vai ter downgrade, ver se vai ter problema de desintegração adicional. A gente precisa resolver um problema de integração do cuidado. Isso é um problema que o país precisa resolver, público-privado. Isso a gente vai fazer através de interoperabilidade, inteligência artificial, telemedicina, um montão de coisa, tem um montão de ferramenta para fazer isso. Você colocar essa desintegração do cuidado numa política pública, num elemento, acho que é empobrecer esse debate. E pensando especificamente no momento atual, né, que voltou para a discussão dentro da ANS, o que deve acontecer pensando em próximos passos dentro desse sentido? Assim, tá com a ANS, a FENA, por exemplo, foi chamada para discutir, o governo está participando, porque eu lembro que quando saiu e teve toda a polêmica, né, da divulgação, veio muito forte essa discussão e essa crítica da falta da integração, da integralidade, a falta também dessa conversa mais próxima com o governo e o Ministério da Saúde, e eu queria entender um pouco se isso avançou ou não, se você tem algum detalhe para me contar a partir disso. Não, eu não acho que tenha avançado, não. Tá. Eu acho que está mais ou menos no mesmo ponto que estava, sei lá, 6 meses atrás. Eu acho que a ANS acabou soltando, a gente pode comentar isso, uma série de regulações, uma série de consultas públicas. Isso talvez tenha embolado um pouco esse jogo como um todo. Mas de fato eu acho que está do jeito que estava, está lá guardado para um momento adequado. Não, porque nós temos mudanças na agência a acontecer e tudo mais. Eu quero falar dessa outra série também de regulações, está aqui no meu roteiro do pacote de medidas, mas antes eu queria entender se dentro desse contexto, e se a gente avançar para o sandbox de plano de consulta e exame, faz sentido regular cartão de desconto também, na sua visão? Assim, eu prefiro menos regulação do que mais regulação. Apesar de ser servidor público de carreira, eu entendo que regulação é para falha de mercado. Temos uma falha de mercado que mereça regulação no cartão de desconto? Eu não vejo, eu não consigo ver. Eu prefiro uma desregulamentação para que mais empresas possam oferecer o mesmo produto. É um produto um pouco diferente do cartão de desconto. Enfim, eu prefiro que a gente teste esse modelo de maneira um pouco mais desregulada do que regulada. Tá. Agora vamos falar sobre o pacote de políticas da ANS, né? Revisão de política de preços e reajuste da ANS. Tinha outras questões também, acho que franquia dentro do pacote de discussão, e que isso também, de alguma forma, e a ampliação do pool de risco também estava, né, dentro dessa discussão. De preço, né? De preço. De preço. Uhum. E de revisão técnica também. E de revisão técnica também, e da quantidade de pessoas também dentro do mesmo pool, não era? Isso. A pergunta como que isso andou? Se isso também deu uma parada, porque eu lembro que houve uma pressão muito grande, né, do tipo, olha, tem muita discussão aqui, a gente precisa participar mais ativamente. E aí, como que isso andou? Então vamos lá. Foram 4 discussões que foram colocadas pela agência, né? A primeira é de revisão técnica. Pegar os produtos de individual que estão há muito defasados e fazer uma revisão desses desses preços, né? Ser regulamentado. Está na lei, nunca foi regulamentado e foi trazido. O segundo é algumas alterações nos reajustes de planos coletivos, que envolve a história do pool de risco e tudo mais. O terceiro é a questão de franquias e coparticipações, que é um debate antigo também. E o quarto era sobre venda online, se não me engano. Uhum. Então, esses 2 últimos, venda online e franquia e coparticipação, a ANS já há algum tempo falou, olha, esses aqui vão para uma câmara técnica, ou seja, né, vão ser analisados ainda com mais calma. Eu não quero tratar disso agora. E manteve na pauta e na discussão os outros 2, revisão técnica e reajuste de planos coletivos.
Logo depois disso, houve uma judicialização, porque, mais uma vez, o processo foi, de certa forma, visto como um processo que foi conduzido sem o devido debate técnico. Não foi utilizada a ferramenta de análise de impacto regulatório, ferramenta super importante, podemos conversar sobre a importância dela aqui. Eu acho que isso sim é uma boa prática regulatória que a gente precisa se esforçar para ter no Brasil cada vez mais. E aí foi judicializado, e aí o judiciário determinou que a agência voltasse para a prancheta, fizesse todos os estudos necessários, fizesse uma consulta pública um pouco mais longa, reconhecendo que de fato aquilo tinha sido feito de maneira muito assodada. Então isso está de volta para a ANS para fazer todo esse processo de novo. Sobre os dois últimos temas em específico, nós tínhamos e temos críticas importantes. Primeiro, eu acho que são normativos que trazem coisas positivas, né? A questão que você falou do pool de risco. Hoje, até 29 vidas, você pega os pequenos contratos coletivos e junta para dar um reajuste igual para todos eles. Isso protege o beneficiário. E a ideia era aumentar esse pool. Para 1.000, né? Então, inicialmente para 1.000, né? E aí você já começa a pegar carteiras que são muito grandes, né? Qual a relação? A relação já é de igual para igual entre a operadora e aquele cliente. Aquele cliente é um cliente corporativo que representa 300, 400 pessoas. Ele não é um MEI que está ali como quase uma pessoa que individual. Então, assim, o debate é, aumentar um pouco esse tipo de 29 para um pouco maior, acho que faz sentido, você protege mais gente, de fato uma carteira pequena precisa de uma proteção maior, precisa estar de um pool maior, como é um individual e tudo mais. Mas aí ficou exagerado, né? A ANS acabou, depois inclusive voltando atrás, jogou esse pool para 400 vidas, para planos de até 400 vidas. E a gente acha que ali até umas 300 era razoável, esse é o debate para se fazer em plano coletivo. Então esse é talvez o primeiro ponto. Tinha uma outra coisa nessa regulação também que, enfim, foi importada numa regulação americana de que você só pode ter até 75% de sanidade. Você não pode ter menos do que isso. Ah, é verdade. Então, se você tiver menos do que isso, você não pode reajustar, você tem que ficar ali. E a gente sabe que tem modelos de negócio pelo Brasil todo que são diferentes, né? Mais verticalizados, menos verticalizados, enfim. Esse é um modelo que foi criado nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você não tem como no Brasil, em que o limite financeiro é infinito. Aqui, se você ficar a sua vida inteira dentro do hospital precisando de cuidados, a operadora tem que pagar e não tem limite financeiro. Nos Estados Unidos, você faz uma apólice de seguro-saúde, o plano de saúde vai pagar até $2 milhões, $1 milhão, $500 mil, depois acabou, você vai ter que pagar o resto. Então lá faz sentido você fazer uma certa regulação, porque isso aí, na verdade, é regulação de margem, né? Quando você regula o preço, quando você regula o quanto tem de externalidade, você acaba regulando ali a margem máxima que a operadora pode ter. Isso é uma intrusão, acho que muito grande na economia, né, e nos mercados. Então, isso era um problema muito grande, é uma coisa que, de fato, acho que não faz nenhum sentido para o Brasil, e outra coisa que a gente também está juntando argumentos para mostrar que isso não é bom para o país. Então, essa parte de regulação de coletivos tem isso. Eu, de maneira geral, acho que regulação de preços nunca funcionou em lugar nenhum. Está provado, mais do que provado, que a regulação de preços de planos individuais acabou com o mercado de individuais, né? Ou acelerou o processo de fim do mercado de individuais. Não à toa nós temos aí a necessidade de fazer revisão técnica, é outro assunto. Então, assim, eu lembro quando eu era mais jovem, teve o plano cruzado lá, o plano do Sarney, que assim, você não tinha carne no mercado para comprar, carne de primeira, né? E assim, os pastos cheios de gado, entendeu? Assim, você não pode obrigar o empresário a produzir um serviço ou um bem para perder dinheiro. Não pode, isso aí não faz nenhum sentido. Então é isso que acontece com o individual hoje, na grande maioria dos casos. E aí, falando de revisão técnica, algumas coisas foram colocadas lá que não fazem o menor sentido. Só pode fazer revisão técnica quando a empresa como um todo estiver com problemas financeiros. Não,
Revisão técnica você faz de produto, você não faz da empresa. Você não faz revisão técnica de um produto para você salvar ou não salvar uma empresa como um todo. Você faz porque aquele produto está mal precificado, né? É a mesma coisa que falar, por exemplo, com uma concessionária de aviação no Brasil, pega, por exemplo, a Inframérica, que é dona do aeroporto de Brasília, que, olha, você só pode fazer a revisão desse contrato aqui do aeroporto que ficou em defasagem por isso, se você tiver mal no mundo todo. Então você tem que estar tendo prejuízo no mundo todo para fazer uma revisão do contrato aqui de Brasília. Então, assim, revisão é de contrato, ela não é de operadora, de modelo de negócio. Então essa é a primeira coisa que acho que foi sanada, de certa forma. Outra coisa também, assim, para fazer revisão técnica tem que vender o individual. Eu entendo que a ANS tenha um desejo de estimular a venda do individual. Mas perceba que você tem empresas que passaram 20 anos sem vender, que venderam individual, tiveram enormes prejuízos, não conseguiram precificar por conta da regulação da ANS, passaram 20 anos sem vender, continuam com esses produtos cada vez mais defasados e agora elas precisam vender um produto que elas não vendem há 20 anos para poder reprecificar aquelas que elas venderam há 20 anos atrás. Eu acho que é natural que se o mercado acreditar na política de revisão técnica, se essa política for uma política que seja competente no sentido de fato, sem onerar demais o consumidor, conseguir reprecificando esses produtos ao longo do tempo, é natural que o mercado volte a vender. Não precisa obrigar e condicionar uma coisa a outra, né? Então essa foi outra coisa que a gente tem brigado aí e conversado com a ANS para poder mudar. Pensando no plano individual, você vê alguma solução para esse impasse do plano individual? Talvez essa possibilidade da reprecificação gradativa, mas regulada. Eu vejo. É só você deixar a precificação e a reprecificação livre. Livre. E aí... Veja que é o seguinte, a gente fala mas vai deixar o plano individual com reajuste liberado. Primeira coisa, plano individual é um pool de risco. Nós estamos falando de um plano aqui de juntar empresas de até 1.000 vidas para formar um pool. Por quê? Porque neste pool eu vou ter que dar um reajuste único para aquela turma toda. O plano individual já é assim, né? Então, quando eu pego os planos individuais de uma determinada operadora, eu tenho que dar todo o reajuste para todas elas igual, né? Por que a operadora não dá um reajuste absurdo, Bruno, nesses casos? Quem me garante que a operadora não vai dar um reajuste absurdo para esses individuais? Olha, por uma coisa que vem da economia que é chamada de seleção adversa, né? Se eu dou um reajuste enorme, né? Vamos supor que eu tenho uma carteira individual, queira continuar tendo, ela faz parte do meu negócio, ela tem lá um conjunto de pessoas, tem ali um subsídio cruzado, tem pessoas mais velhas, mais jovens, mais doentes, mais saudáveis. E vamos imaginar que eu dê um reajuste exagerado para essas pessoas, que eu não goste, que eu queira dar um reajuste muito grande. O que vai acontecer com essa carteira? Quem vai sair dessa carteira? Primeiro, quem tem risco agravado. Desculpa, quem tem risco desagravado, quem tem menos risco. Então, quando eu dou um reajuste fora do padrão, eu faço aquela carteira deteriorar do ponto de vista de risco. Então, já existe essa proteção econômica natural pelo fato de aquilo ser um pool de risco. Então, fica essa coisa de que eu tenho que controlar, você matou o plano individual, quando o plano individual já tem essas duas importantes salvaguardas que protegem o consumidor. Assim, eu acho que é outra que vale a pena um sandbox. Pegar, talvez, uma região do país. Vamos deixar o plano aqui, está liberada a precificação e reprecificação durante 5 anos. Vamos ver quem oferece, vamos ver como é que são os reajustes, vamos ver o que acontece. Deixa 100% livre. Algum lugar que tenha pool de individual de maneira que seja grande o suficiente para dar essa proteção do consumidor. Acho que a solução para o individual é essa. Não é muito complexo. É só fazer. É só fazer. Agora, você falou antes sobre a análise de impacto regulatório, né? Eu lembro que, acompanhando um pouco essa discussão, a própria ANS disse que fez análise de impacto regulatório para algumas das questões. Como que você vê isso? Assim, essa análise de impacto, ela precisa ser feita a partir de quais critérios? Como que a gente acompanha isso? Muito bem. Esse é um instrumento regulatório. Ele foi implementado na agência. Inclusive, eu era diretor na época. Ela foi inventada nos Estados Unidos e ela me parece um instrumento extremamente saudável. Qual é o objetivo dela? É você, antes de fazer uma política pública, primeiro estabelecer uma metodologia de como pensar essa política pública. O primeiro passo dessa metodologia é pensar o seguinte: qual é o problema que eu quero resolver?
Porque a gente vê muitas regulações por aí que você pergunta, ok, mas o que você quer, qual o problema que você quer resolver? E as pessoas não sabem que problema exatamente estão querendo resolver. Então, qual o problema que você quer resolver? É esse aqui. Muito bem. Segundo, quais são as opções que você tem? Uma delas pode, inclusive, não ser fazer nada, quando você avalia todas elas. Eu tenho como fazer nada, tenho como fazer isso, tenho como fazer aquilo, isso. Tá ok. Então, dei menos opções. Terceiro, qual é o impacto que cada uma dessas opções tem sobre o negócio, sobre o mercado, sobre os consumidores? Isso é uma análise qualitativa e quantitativa, né? Quando você olha tudo isso, você tem, de fato, capacidade de escolher e olhar para aquilo que você está fazendo de maneira um pouco melhor. Porque mesmo isso que foi modelado do ponto de vista, pode ser que seja diferente, né? Inclusive tem uma outra ferramenta que é uma análise de revisão regulatória, que depois de algum tempo da regulação em vigor, você volta para aquelas premissas, você volta para aquelas opções e vê o que aconteceu na prática, né? Então, assim, são instrumentos que a gente não pode mais abrir mão, seja regulações de agências reguladoras, seja regulações do Congresso. Se o país quer crescer com políticas públicas que promovam desenvolvimento, que promovam competitividade, a gente tem que pensar nos impactos que cada uma dessas regulações geram. E esse é um instrumento super importante para fazer isso. Bom você trazer isso, Bruno. Queria te ouvir, antes da gente avançar para outras questões que estão aqui na minha pauta, essas novas iniciativas que a gente tem acompanhado e que impactam diretamente as operadoras, dessa relação com o consumidor. Então, esse debate sobre como que as operadoras têm que responder ao consumidor de uma forma mais célere, mais transparente, as mudanças também relacionadas à NIP. Eu queria a tua visão sobre como que essas mudanças estão impactando, né, as operadoras e como que você vê isso. Eu acho que as operadoras, né, estão cada vez se comunicando melhor com seus consumidores. Isso é um desafio, né? Porque às vezes o contato é só quando ele precisa do plano e você tem toda uma dificuldade de alcançá-lo e tudo mais. Eu acho que é super saudável que isso aconteça. Eu acho que existem ferramentas, e aí uma coisa que talvez seja um apelo aqui, assim, as operadoras têm bastante capacidade de acolher demandas que muitas vezes não chegam nas operadoras, porque elas vão primeiro para o judiciário, primeiro para a ANS. Né? Nós temos canais competentes de atendimento, que obviamente agora estão tendo mudança, talvez com mais clareza, etc. Temos um dever de casa a ser feito também, óbvio, mas nós temos canais competentes que não são usados. Então é comum você chegar, por exemplo, uma NIP lá na ANS, que é um instrumento importante, sem que você tenha um protocolo no operadora, ou seja, sem que o consumidor venha primeiro na operadora. E eu acho que a gente pode contar com a própria ANS no sentido de que, olha, vá na operadora. Outras agências reguladoras já fazem isso. Chega uma relação na agência reguladora, mas cadê o protocolo? Você foi na sua operadora? Você tentou resolver com ela o problema? E a gente até, em conversa com a ANS, as operadoras da Finança Saúde estão absolutamente abertas para que se faça auditoria nas nossas URAs, nas nossas centrais de atendimento. Nós estamos 100% abertos para deixar isso transparente, para mostrar para a ANS e para a sociedade que elas de fato funcionam e estão abertas e são acessíveis e são transparentes, são permeáveis. Mas elas não são usadas. Então, assim, quando a gente tem lá depois uma discussão de uma NIP ou de um índice de NIP que muitas vezes vai gerar uma suspensão de comercialização e essa NIP não passou pela operadora, ou seja, não foi dada à operadora a oportunidade de resolver aquela questão, a gente fica, a gente acaba achando ruim mesmo, porque isso poderia ter resolvido muito antes, inclusive para o próprio consumidor, né? E aí tem uma série de questões ligadas ao consumidor, que não são ligadas necessariamente ao consumidor, mas que são as questões de judicialização, as questões ligadas aí a novas tecnologias, que muitas vezes os consumidores são usados para, na verdade, que se pague serviços que muitas vezes não têm custo-efetividade nenhuma e que oneram todos. Porque quando você... Qualquer custo que a operadora tenha, ela não é um custo da operadora. Era um custo do mútuo de pessoas que estão ali embaixo. Então, se qualquer operadora tem um custo que ela não deveria incorrer
ou por uma questão de judicialização, ou por uma questão de uma terapia que vem, enfim, que não tem evidência científica, etc., ela não onera a operadora, ela vai só passar pela operadora. Ela vai passar pela operadora, ela vai virar um reajuste e ela volta para esse consumidor do ponto de vista coletivo. Então, acho que essa percepção do consumidor ela não é muito clara, né? A sociedade não tem essa visão que você está trazendo, Bruno. Tem. Você acha que precisa melhorar essa comunicação com a sociedade? Eu acho, assim, a gente faz um esforço muito grande, mas quando a gente fala, parece que eu estou dizendo que eu não quero pagar, que eu não quero oferecer, que eu estou segurando custo, porque eu quero ter lucros exorbitantes. Mais uma vez, o lucro não é exorbitante, e nunca foi, e provavelmente nunca será. Eu quero tornar viável para poder vender mais. Eu quero ter mais gente desse setor. O que faz o empresário, quando você tem margem pequena, qualquer negócio, quando tem margem pequena, o que faz você de fato ter uma rentabilidade boa é você ter um volume muito grande, é você ter um mercado muito grande. E é isso que a gente quer. Então, quando eu tenho que repassar preço por uma coisa que eu não deveria ter pago, eu estou aumentando o preço, eu estou reduzindo demanda, né? Curva de demanda e oferta. E eu tenho um mercado que podia ser maior e que é menor. Então, é isso que a gente luta. A gente luta para que tudo seja racional, que eu possa atender o beneficiário, que eu possa entregar tudo aquilo que ele precisa para, de fato, ter a sua saúde restabelecida, mas não entregar nada que não seja isso, porque quando eu entrego alguma coisa que não seja alinhada com os interesses desse beneficiário, e que faça sentido do ponto de vista de análise de tecnologia em saúde, eu estou onerando a coletividade, eu estou aumentando o preço, estou reduzindo a demanda pelo meu produto. Então, eu acho que essa consciência, ela é muito pouco... Ela é de difícil comunicação, porque parece que a gente está chorando as pitangas, que a gente quer ganhar mais dinheiro. Então, ela é difícil. É difícil você fazer uma comunicação de algo coletivo quando você tem do outro lado um interlocutor que é individual e tem um problema específico e tem um drama específico, ainda mais em saúde. Então, esse debate é muito difícil, mas eu acho que é importante que ele seja feito, é importante que as pessoas cada vez mais tenham essa noção de que é uma coletividade, que na verdade o plano de saúde na verdade é um administrador desse dinheiro, desse recurso, e tenta fazer da melhor maneira possível. É curioso, né? Eu estava te ouvindo e lembrando, e acho que isso denuncia até um pouco a idade, né? A questão da mudança de mentalidade, né? A gente sempre fala, quem tem plano de saúde tem acesso ao livrinho para escolher o médico, para escolher qual hospital, e agora isso já está num aplicativo. Mas a mentalidade de quem usa a saúde suplementar ou quem usa as operadoras está muito atrelada realmente a eu pago esse produto, eu quero ter acesso a essa gama de procedimentos ou de utilização. O que precisa acontecer para essa mentalidade mudar? Eu entendo que é muito claro do ponto de vista da operadora, mas o que você acha ali que vai fazer essa virada de chave do tipo, se as pessoas não entenderem as regras do mutualismo e de que o que cada um faz impacta no custo para o todo, o sistema provavelmente vai ter um limite, talvez, de crescimento de utilização. É o quê? É melhor a comunicação? É mais regra mesmo? Vamos lá, assim, as demandas de saúde, elas, tanto os bens como os serviços, são chamados creditórios. O que é isso? É um bem que você depende de uma outra pessoa com conhecimento, porque você tem uma simetria de informação muito grande nesse setor. Então você precisa de um profissional com conhecimento para demandar por você, né? E hoje, quando uma pessoa pega o livrinho, o app, e vai num especialista direto, esse especialista vai, obviamente, demandar por esta pessoa, né? Mas assim, ela já tomou uma ação que é ir no especialista, né? Sem saber de fato se ir para o especialista era o melhor passo para ser dado naquele momento. E ela vai porque ela tem confiança naquele médico, que tem que ter mesmo, né? E temos médicos muito competentes no Brasil e que geram essa confiança. Mas se a gente também tivesse mais médicos para fazer essa primeira avaliação, que fossem de confiança das pessoas, nós teríamos um mundo melhor. Não só do ponto de vista de atrapalhar ou de impedir o paciente de ir no especialista. Ele irá ao especialista. Mas tem muita coisa que dá para ser resolvida aqui, né? Num nível de atenção mais primária, né? E também é esse médico
que vai demandar. Ele também tem capacidade de demandar. Então, assim, eu acho que um modelo em que a gente tivesse talvez um acesso mais coordenado por um médico desse tipo, com conhecimento, e a gente não tem tantos médicos assim, e talvez por uma questão de incentivo econômico, não se valorize tanto esse tipo de médico e não se remunere tão bem esse tipo de médico quanto se remunera o especialista. Então, eu acho que uma política de valorização desse tipo de médico, associada a talvez um regramento sobre a necessidade de que esse médico seja ouvido, que seja um médico que está presente com a família, um cara que ela tem o WhatsApp do médico para ligar. Isso também é papel das operadoras, também fazer essa conexão, oferecer esse produto. Eu acho que a gente tem um caminho um pouco mais consciente. O consumidor começa a entender melhor que caminhos tomar dentro da medicina. E aí você começa, a partir dessa medicina também, ter mais chance de fazer aquilo que a gente estava falando antes, de fazer uma coordenação do cuidado mais competente. Eu não vejo coordenação do cuidado sem médicos competentes, generalistas, que entendam, né, de medicina profundamente, que sejam bem remunerados para fazer isso. Eu acho que esse seria um bom caminho. Não é uma panaceia, não é uma bala de prata, mas é um caminho saudável para a gente evoluir. É o alinhamento também dos incentivos, né? Ter os produtos que também levem o paciente para esse lugar, né? Exatamente. Tá. Exatamente. E aí também talvez seja um pouco de dever de casa nosso, né? É que, de fato, também não tem tantos médicos disponíveis no mercado para fazer isso, até porque não tem um incentivo para que eles se formem e se fixem nessa atividade. Perfeito. Bruno, eu queria entrar agora na pauta dos medicamentos. Acho que é uma pauta importante para a gente trazer aqui. Pensando que, né, o setor tem evoluído em vários aspectos, tem chegado inovação, algumas inovações que fazem realmente diferença para a vida das pessoas, outras que nem tanto, com impacto orçamentário, né? Quando você pensa do ponto de vista dos planos de saúde e também do SUS, mas a gente aqui está falando especificamente dos planos. Qual que vai ser a solução? Entendendo que, se a gente está falando dessas tecnologias que fazem a diferença e que as pessoas querem ter acesso, mas que de alguma forma onera o sistema. Claro. Como que você vê isso? Bom, acho que tem que dividir claramente aqui em duas coisas. O que tem evidência científica robusta, o que tem preço justo e o que de fato contribui para a saúde das pessoas tem que ser pago. Acabou. Não tem que discutir. Nem no judiciário, nem na ANS, nem no Conitec. Se é um medicamento que traz benefícios a um preço justo, razoável, tem evidências científicas robustas de que esses benefícios existem, a gente precisa incluir, né? E aí podemos pensar em várias formas de financiar isso, e temos que financiar. As pessoas perguntam, mas o plano de saúde está caro, né? A cada 2 meses, 3 meses tem uma matéria que fala sobre o preço, inflação médica e tudo mais. E tá eu caro. falo assim, tá caro mesmo. E tá caro porque tem um montão de problema, tem um montão de coisa que tá aí que não devia estar, tem uma desorganização, tem um montão de talvez produtos e serviços que não trazem benefício, que estamos tendo que pagar, tem uma judicialização, etc. Tem. Mas a gente também tem que entender que você tem uma saúde hoje muito melhor, ou seja, você tem serviços de saúde hoje muito mais competentes do que nós tínhamos 20 anos atrás. Então é natural que um produto que melhorou de qualidade enormemente tenha preço maior e que tome um pedaço maior do bolso do consumidor, né? Então tem esse lado também do aumento do preço da inflação médica. Tem inflação médica que é absolutamente desejável. Por quê? Porque ela vem com melhorias que são superiores, inclusive, aos seus custos, né? E isso a gente tem que reconhecer e comunicar. Agora, de fato, hoje nós temos um processo de incorporação tecnológica frágil. Nós temos medicamentos que recebem registro da Anvisa que não tem evidência científica robusta, né? Ninguém aguenta, assim, por mais que sejam doenças de apelo do ponto de vista do paciente e tudo mais, a gente tem que pensar na sociedade nesse momento. Então não dá para ter sequer registro de um produto que tem riscos, que tem janelas terapêuticas estreitas, que tem evidências científicas ainda iniciais, né? E a gente tem registro disso. E você tem ainda uma dissociação entre o registro e o processo de precificação, né? Então isso é uma janela gigante para a judicialização.
É um medicamento que está registrado, a Anvisa, olha, esse medicamento pode funcionar no Brasil, ele sequer pediu o preço, ele já está judicializado. E aí, quando você não tem preço e está judicializado, você cobra o preço que você quiser. Né? Então, assim, essa questão de a gente juntar o processo de registro com o processo de avaliação de tecnologia, com o processo de precificação e aí de incorporação, é super importante. Esse processo é fragmentado no Brasil hoje e não deveria ser. Né? Precificação em si. O nosso modelo de precificação não foi pensado para essas doenças novas, raras e complexas e medicamentos caríssimos. Se você vai olhar, se você hoje faz uma comparação com preços, você olha o mercado americano, que é o mercado que financia tudo isso, né? Acho que cada vez menos está disposto a financiar aí, mas quem financia isso, você está necessariamente trazendo para cá, para o Brasil, preços que não são compatíveis com a nossa realidade. Além do que, por exemplo, você pega o modelo inglês, que o NHS é um modelo público que atende todo mundo e faz uma negociação lá, e faz uma negociação em conjunto, né, para todos os ingleses, você tem preços de medicamentos que são mais baratos na Inglaterra do que no Brasil. Nós estamos falando de medicamentos de 10 milhões de reais, de 15 milhões de reais, dose. Né? Tem medicamentos aí que a dose é mais cara do que o faturamento de uma pequena Unimed, por exemplo. Né? Como é que a gente dá conta disso do ponto de vista... Então tem toda essa questão da precificação, isso está sendo analisado neste momento pela Anvisa. A Anvisa está revendo a regulação de preço do país. Uma das coisas que a gente tem pedido é que essa determinação do preço seja feita em conjunto com o registro. A gente está pedindo que essa precificação de preço seja feita com uma cesta de países que faça sentido para o Brasil, que doenças raras sejam tratadas de forma específica, né? Que a gente possa ter mais a questão da compartilhamento de risco, né? Porque isso aqui, assim, em geral, esses medicamentos que vêm, né, tipo o Zolgensma, o Elevidys, agora recentemente, eles vêm com até pelo apelo e tudo mais, eles vêm com a pesquisa clínica ainda não completada, não finalizada, né? E abre-se uma exceção para que esse medicamento entre ainda sem as pesquisas todas prontas. Isso gera riscos, né? Isso gera um risco para o paciente, ele passa a ser parte, né, integrante dessa pesquisa dali para frente. Isso gera riscos financeiros para as operadoras. E, enfim, se eu estou correndo risco como financiador disso, se o paciente está correndo um risco porque as evidências não são robustas, é justo que a indústria farmacêutica, que ainda não incorreu em todos os custos de desenvolvimento, inclusive, né, também participe desse compartilhamento de risco e, mais uma vez, a questão de incentivo econômico, né? Ou seja, você tem que ter um incentivo econômico para chegar para o seu médico e falar, não use esse medicamento fora da janela terapêutica, pelo amor de Deus. Hoje os farmacêuticos não têm esse incentivo. Não estou dizendo que elas estimulam esse uso. Estou dizendo que elas não têm o incentivo de chegar com o doutor e falar, doutor, por favor, não use esse medicamento fora da janela terapêutica, porque ele não tem comprovação que funciona. Não faça isso, porque eu estou pagando por esse medicamento também se ele der errado. Hoje a gente não tem esse incentivo econômico. Então, essa questão do compartilhamento de risco é super importante estar nessa coisa aí, dessa discussão com a Anvisa e com a Conitec, com a Saúde e tudo mais, para a gente poder dar um pouco mais de inteligência a esse processo, né? E aí, Bruno, daria para destrinchar essa sua resposta em várias outras, e eu precisaria de 2 horas de podcast com você, mas acho que tentando entender, você acha que faz sentido, então, a criação de uma agência única, que foi uma das bandeiras, né? De você unir a ATS da Conitec e a ATS da CoSaúde na hora da avaliação de tecnologia, e além disso, um outro tipo de fusão entre unificar esse processo da Anvisa, que tem o registro e a precificação, com esse segundo processo de ATS. Um pouco essa a ideia, não? Assim, eu acho que uma agência única seria saudável, seria importante. Não acho que seja uma bala de prata também. E aí você tem 2 aspectos. O primeiro aspecto, talvez o mais importante, seja unificar o processo. Ou seja, o processo de preço, o processo de avaliação de tecnologia da saúde, o processo de incorporação pela Anvisa, de registro pela Anvisa. Isso é a parte mais importante, talvez, do processo que podia ser feito pela agência única, mas pode ser feito pela Anvisa hoje. Você não precisa disso, de uma agência única para fazer isso ainda. O bom de uma agência única é que você começa a pensar em país.
né? E não é uma agência só para ficar fazendo incorporação de tecnologia. É pensar o país do ponto de vista da saúde mesmo, ou seja, o que vale a pena incorporar, a que preço. Você ganha poder de capacidade de negociação com a indústria. Hoje, por exemplo, a Conitec faz uma negociação para incorporação que os planos de saúde não têm acesso, né? Então, e aí, mais uma vez, isso entra como custo adicional que a gente não precisaria ter, porque a gente sabe que as margens ali são bastante alargadas. Então, acho que uma agência única traria a perspectiva de começar a olhar para a saúde de uma maneira mais ampla, inclusive para ajudar na integração público-privada e tudo mais. Eu acho que o receio da indústria farmacêutica é que se freie um pouco a incorporação tecnológica por conta de restrições orçamentárias do Sistema Único de Saúde que são menores do que são maiores, as restrições são maiores do que são na saúde privada. Mas o fato de você estar fazendo uma avaliação de tecnologia em saúde não significa que você precisa incorporar tudo igual ao mesmo tempo que é hoje, né? Ou seja, hoje você incorpora produtos na saúde suplementar que não estão no SUS, e o contrário não é verdadeiro, porque hoje tudo que você incorpora no SUS, você incorpora na saúde suplementar. Agora, a diferença dessa incorporação é que você incorpora no SUS e muitas vezes o Sistema Único de Saúde não tem capacidade de fornecer, você vai fornecer isso 2 anos depois. Na saúde suplementar é imediato, né? Então, essa coisa que essa incorporação é conjunta, ela não é, tá? Mesmo com a incorporação hoje sendo feita de algo que entrou via Conitec pelo SUS, ela, em geral, chega muito mais rápido para o consumidor de plano de saúde do que para o paciente do SUS. Então, eu não vejo isso como uma agência única, eu não vejo como uma agência que vai frear a incorporação de coisas que são necessárias e custo efetivas no sistema privado por conta de uma restrição orçamentária do Sistema Único de Saúde, não. Acho que uma agência de inteligência em saúde é muito necessária no Brasil hoje. E rapidamente a questão da judicialização. A STF entrou muito à frente dessa questão de tentar frear, pensando principalmente no SUS. Eu não sei se a saúde suplementar está sendo de alguma forma impactada positivamente por isso. A decisão do Supremo ela se limitou no tema 6 ao Sistema Único de Saúde. Não faz sentido nenhum a gente ter hoje, e não é por culpa do Supremo, mas enfim, porque o processo... Não tem um processo igual lá no Supremo para a saúde suplementar, mas não faz sentido hoje você ter uma boa ordenação da atuação do juiz, essa ordenação que leva a decisões muito mais técnicas do ponto de vista de saúde, na saúde pública, e não ter essa mesma coisa na saúde privada. Então a gente espera que o Supremo se manifeste aí no sentido de que a gente possa ter uma igualdade de tratamento, porque nada mais é do que você trazer para o juiz a necessidade e a segurança também, porque a gente se coloca no lugar do juiz, é muito difícil tomar uma decisão que mexe com a vida das pessoas, né? Então, assim, para o juiz é importante ele saber que tem uma determinação de que ele precisa olhar para as evidências, que ele precisa que quem está pedindo aquilo lá, o médico que está pedindo aquele medicamento, ou aquele produto, etc., traga as evidências científicas e que essas evidências sejam robustas. Porque, assim, a mesma determinação judicial que, ao indicar um medicamento, leva para o paciente os benefícios desse medicamento, ela também leva os efeitos adversos desse medicamento. E essa consciência, muitas vezes, o doutor que está ali assinando em nome do paciente o pedido não leva para o juiz. Ele vai levar para o juiz, olha, esse medicamento vai salvar, vai prolongar a vida, vai melhorar. Mas o evento adverso está na bula. Então, é importante que o juiz tenha segurança de que quando ele está indicando o medicamento, quando ele está autorizando o uso de um medicamento, seja no Sistema Único de Saúde, ou seja no sistema privado, ele está autorizando os seus benefícios e os seus eventos adversos e as suas incertezas. Porque são muitas vezes medicamentos que, pelo estágio do desenvolvimento tecnológico, ainda não tem tantas certezas quanto outros. Então, quando você tem um regramento disso dado pelo Supremo, você protege, inclusive, os juízes. Juízes que também podem, hoje, cada vez mais, contar com o FONAJUS, né, e com os NATJUS, que são os núcleos de apoio técnico. O juiz não é técnico para decidir casos de saúde, mas hoje tem cada vez mais, desde que ele se interesse, desde que ele busque, desde que ele procure, apoio técnico para dizer, olha, esse produto é bom, é ruim, é melhor aqui, é ótimo, mas ele tem que ser usado para esse tipo de paciente, não para esse que está pedindo. Então, isso já é um arcabouço do CNJ muito importante e que precisa ser cada vez mais usado pelos juízes. Acho que com isso a gente consegue ter uma racionalidade maior dessa questão da judicialização.
Penúltima pergunta. Eu não te perguntei sobre as sabatinas. A gente está nessa expectativa da Mas eu não sou senador. Mas eu queria saber o que Nem você acha. da República. Se isso de alguma forma pode atrasar o que tem acontecido dentro das agências, né? A gente está falando de Anvisa e ANS, e eu sei que você não é senador nem presidente, porém, queria a tua visão, assim, de se você se preocupa com essa demora. Não, brincadeira. Assim, eu não só me preocupo, como eu sofri as consequências de não indicações. Na época que eu fui diretor, eu acumulei 2 diretorias, cheguei a acumular até 3 diretorias numa época. Isso é ruim. E atrapalha, né? Atrapalha muito. Isso é ruim para a agência, é ruim para a sociedade, né? O ideal é que a gente possa ter uma continuidade. Lembrando que os mandatos hoje, eles terminam e começam no mesmo dia. Então, por exemplo, se você não tem uma sabatina, o presidente da ANS, Paulo Rebelo, saiu na data X. A partir dali começou a contar o mandato do próximo. Se ele não foi indicado, ele não tem mais 5 anos de mandato, tem 4, tem 3, tem 2. Então, assim, eu acho que seria saudável que a gente conseguisse ter um pouco mais. Porque isso envolve também a agenda política e tudo mais, a gente entende. Mas se a gente conseguisse ter um pouco mais de antecipar um pouco mais esses debates e deixar as pessoas já sabatinadas para que a hora que uma sair, a outra já entra. Porque perceba que é só uma questão de antecipar o debate, né? Pode continuar tendo debate. É importante que tenha o debate ali entre o Senado, entre a Presidência da República, a participação do Ministro da Saúde. Esse debate político é importante, né? Para a definição, mas se ele for antecipado, melhor, né? E o que a gente fala na Ciência e Saúde, o que a gente precisa é de pessoas técnicas, de pessoas que entendam do setor, de pessoas que entendam que a agência ela tem que olhar o ecossistema como um todo, que ela tem que olhar para o beneficiário, mas ela tem que olhar para o operador, ela tem que olhar para o prestador, e alguém que entenda um pouco dessa dinâmica entre beneficiário, prestador, operadora, indústria farmacêutica agora cada vez mais. Então, assim, o que a gente deseja e o que a gente pede é só isso. É só que tenham pessoas que entendam disso e que, de maneira republicana, estejam abertas ao diálogo. Última pergunta que eu faço para todos os meus convidados é: quais são as pautas que a gente aqui no Futuro da Saúde tem que prestar atenção na sua visão? Assim, quais são os temas que são relevantes dentro desse debate do setor? Tem os temas relevantes e tem os temas prementes, né? Os temas prementes, acho que essa consulta pública da CEMED é algo essencial, é algo que pode mudar tudo, pode mudar bastante a questão da incorporação tecnológica no país e tudo mais, e da precificação, principalmente de produtos. Olhar para o que vai acontecer no Congresso ano que vem. O Congresso é muito sensível a temas ditos populistas, e nós estaremos em um ano de eleição. Imagino que seja um ano que vão aparecer ideias da reforma dos planos de saúde. Da reforma dos planos de saúde, de coisas, né, que não guardam rigor técnico necessário, etc. Então, acho que esse é um debate para o ano que vem muito complicado. Mas, assim, eu gosto sempre de olhar para a economia, para a macroeconomia, o que vai acontecer na economia, como é que a gente está se posicionando como país, né? Tem toda essa disputa política muito acirrada, e agora tem o elemento dos Estados Unidos trazendo mais complexidade a isso tudo. Então, eu acho que olhar para a saúde, ficar olhando só para o nosso umbigo e não olhar para o Brasil, seria um erro. Eu acho que é importante a gente olhar para o Brasil. Tem as consultas públicas da ANS, que devem voltar aí, né? A ANS tem o trabalho de trazê-las aí novamente, provavelmente com novos diretores, e aí tem que ver qual é o perfil desses diretores, que diretorias eles vão ocupar e tudo mais. Mas acho que é um pouco disso. Mas tem muita coisa, pauta, né? Não falta. Não falta. Agora, eu acho que de um ponto de vista mais de necessidade, a gente precisa olhar um pouco mais para essa coisa da saúde baseada em valor, de como é que a gente entrega uma saúde um pouco mais racionalizada para as pessoas, como é que a gente organiza melhor o sistema, como é que a gente trata as linhas de cuidado em saúde suplementar e em saúde pública, como é que a gente integra essas linhas de cuidado. Eu acho que essa discussão, que infelizmente a gente não vê no debate de presidência para presidente da República, mas que deveria ser cada vez mais o tema principal. Eu acho que isso é super importante. Acho que a gente precisa tentar fazer de tudo para trazer isso para o debate, porque eu acho que isso sim é o debate fundamental.
né? É isso que vai levar para as pessoas uma saúde melhor, né? Um sistema de saúde que sejam responsivos, que sejam tempestivos, que sejam resolutivos, que possam fazer as coisas com antecedência, prever, evitar problemas e dar para as pessoas o que elas, no final do dia, precisam, que é essa segurança de ter uma saúde que permita elas trabalharem melhor, ter mais produtividade, etc. Acho que pensar nas pessoas pensar também um pouco nesse processo aí de como a gente entrega a saúde no Brasil, que infelizmente não é pensado e não é discutido. Muito bom. Bruno, queria te agradecer demais pela presença. Obrigada pela tua presença, por ter vindo para cá, dividido as suas reflexões todas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Queria também agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o canal, não se esqueça de assinar. Até mais.